Meu amigo torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O último vídeo desta quarta-feira, dia 12 de março, quarta importante para o nosso Vasco da Gama, que nesse momento realiza uma intertemporada. O Vasco foca completamente na preparação física do seu elenco, já que o Cruz Maltino retornará a campo apenas no próximo dia 31 de março contra a equipe do Santos pelo Campeonato Brasileiro. Esse período será muito bem utilizado pela atual comissão técnica para aprimorar a parte física dos atletas. A gente vai falar sobre isso, trazer informações importantes, até sobre o próprio Paulinho, que é um dos focos dessa atual comissão técnica internamente. O Vasco entende que o Paulinho é um jogador muito importante, de muita qualidade, mas que ainda não está 100% recuperado após a lesão que teve da última temporada. Falar também sobre alguns retornos, o caso do Adson, o caso do Estrela, caso do David, nomes que em breve estarão aí à disposição do técnico Fábio Carille, e falar também sobre reforços, pois Marcelo Santana, nesta tarde de quarta-feira, falou um pouquinho sobre a postura do Vasco da Gama no mercado da bola. Diante disso, teremos aí pela frente um Fala Gigante, um Boa Noite Gigante, perdão, né? Agitado, movimentado, cheio de muitas informações e novidades para todos vocês. Entretanto, antes de começar o vídeo, antes de deixar vocês aí muito bem informados, né, sobre o nosso Cruz, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, tá? Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão sempre às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante, que é o nosso segundo vídeo do dia, ele sai sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, o nosso terceiro e último vídeo do dia, saindo sempre pela parte da noite. Então, conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de sua importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Fechou? Vambora então, vascaíno, sem muita enrolação, falar logo, né, de Vasco da Gama, a começar aqui primeiramente com vocês neste Boa Noite Gigante, falando exatamente sobre esta intertemporada do nosso Cruz Maltino. Vasco que após a eliminação no sábado passado, né, no último final de semana para a equipe do Flamengo, nas semifinais do Campeonato Carioca, só irá retornar a campo mesmo após o dia 30 de março. Inclusive no dia 30 de março, melhor dizendo, né? Será aí 3 longas semanas livres para esse elenco. Nesse momento, nos encontramos na primeira semana sem partidas oficiais. E o Vasco internamente entende que esse período é um período de intertemporada. E parando para pensar, meu amigo torcedor, o Vasco da Gama terá nesse período de 3 semanas, mais tempo para se preparar fisicamente do que teve antes mesmo do início da temporada. A tal da pré-temporada, como é chamada, né? O Vasco da Gama teve apenas 15 dias de preparação, 2 semanas cheias. O Vasco, o elenco Cruz Maltino, o principal, se apresenta no dia 6 de janeiro e já no dia 21, contra o Madureira em Manaus, o Vasco fazia sua estreia e vencia pelo placar de 2-0. Então o Vasco teve 2 semanas, 14 dias cheios de treino, de preparação para estrear na temporada de 2025. Após a eliminação para o Flamengo e tendo jogo apenas no próximo dia 30, o Vasco não terá 2 semanas como teve na sua pré-temporada, mas sim 3 semanas como terá durante essa intertemporada. Então, a intertemporada do Vasco da Gama, esse período sem competições diante da eliminação do Campeonato Carioca, será mais importante do que a própria pré-temporada. Informações é que o Vasco vai utilizar sim esse período com muito cuidado, com muita cautela. O Fábio Carille entende que precisa trabalhar a organização da equipe. A opinião do treinador é que o Vasco hoje ainda está muito longe do que ele acredita ser o ideal para esses atletas, e internamente também o Vasco entende que a parte física desses jogadores está muito longe de ser o que a comissão técnica e o departamento de saúde e performance do Vasco entende como algo ideal. Durante esse período o Vasco vai trabalhar parte técnica, vai trabalhar parte tática e vai trabalhar parte física. Inclusive teremos aí durante esse período de intertemporada alguns jogos treinos para manter os jogadores em atividade e durante esses treinos, esses jogos, esses amistosos, treinar aí as ideias do técnico Fábio Carille.
E exatamente com relação a esses jogadores, né, a esse elenco de uma forma geral, entretanto, mais especificamente sobre alguns atletas, o Vasco vai buscar trabalhar de uma forma mais individual. Um deles é o próprio Paulinho, né? Paulinho Paula, um jogador que aos poucos está voltando a ser utilizado pelo técnico Fábio Carille e pode aproveitar hoje o período sem jogos para chegar a 100% no Campeonato Brasileiro. Acho que todos nós sabemos que o Paulinho Paulo do Campeonato Carioca ficou muito longe daquele Paulinho que a gente sabe quem é. O Paulinho que chegou ao Vasco no segundo semestre de 2023, o Paulinho que começou aquele Campeonato Carioca do ano passado antes da sua lesão, Paulinho rápido, intenso, habilidoso, quebrador de linhas. Esse Paulinho a gente não viu no Campeonato Carioca e muito se deu por conta do período de inatividade do jogador. O Paulinho ele ficou parado ao lado do Jair quase um ano inteiro, né? Ele que infelizmente teve essa lesão de LCA, rompeu os ligamentos do cruzado, lesão essa que o tirou dos gramados de atividade durante muito tempo. Então o Paulinho ainda não está no ritmo que a gente sabe muito bem que ele pode impor. O GE, inclusive, apurou que o Meia sentiu de fato neste último sábado contra o Flamengo, acabou inclusive tendo que ser substituído. Mas o que ele sentiu não foi nenhum tipo de lesão, foi de fato um cansaço a mais, um desgaste por conta dos 90 minutos da partida. Cara, ele teve que tirar sim Paulinho do jogo porque ele não estava aguentando o intenso ritmo. E a gente sabe que uma das maiores valências desse jogador que chegou ao Vasco em 2023 é exatamente a questão física. Então, meu amigo, se você não tem um Paulinho no seu auge físico, se você não tem um Paulinho bem fisicamente, você não vai ter o melhor Paulinho à disposição do técnico Fábio Carille. Então, essas 3 semanas, esse período, né, que o Vasco da Gama terá, será um período importante para que exatamente Paulinho Paula possa ser recolocado no seu auge físico. Jogador que é muito bem avaliado pela comissão técnica do Fábio Carille, é visto como uma peça importante dentro do elenco e há a expectativa gigantesca que durante essas próximas 3 semanas, diante do trabalho que vai ser feito, ele chegue em condições muito melhores nesse próximo dia 30 de março para enfrentar o Santos no Campeonato Brasileiro na estreia no jogo de primeira rodada. Mas não é apenas o Paulinho, né? Jogador que será internamente cuidado, internamente tratado com prioridade. Nomes como Estrela, David e Adson também são outros 3 nomes que esse departamento médico do Vasco da Gama irá olhar, além do próprio Tietê e Felipe Coutinho, que a gente comenta aqui com mais frequência, né? O Estrela, nesse momento, está em fase avançada já de recondicionamento físico. Recentemente, a Vasco TV vem divulgando alguns vídeos e o Estrela sempre aparece já trabalhando com bola, já trabalhando com o restante do grupo principal, e a expectativa é que sim, o Estrela possa estar à disposição do técnico Fábio Carille para a partida do próximo dia 30 de março contra o Santos. Estrela que é um camisa 10, um jogador que estreou ali no profissional do Vasco contra a equipe do São Paulo ainda no ano passado, sob o comando técnico Rafael Paiva, e logo na estreia marcou um lindo gol. Ali a gente via nascendo um grande talento. Infelizmente, por conta de uma lesão, ele teve que ficar de fora durante todo esse período, mas 2025 internamente o Vasco acredita que é o ano de Guilherme Estrela. Além do Estrela, tem também a situação do Adson. O Adson é um jogador que, assim como o Estrela, está também em fase final de recuperação. Entretanto, diferente do Cria, o Adson ainda não se juntou, ao restante do elenco. A expectativa é que o Adson esteja disponível já nesses próximos dias para trabalhar em algumas atividades com o grupo principal. Automaticamente, diante disso, voltará a ganhar ritmo e também logo em seguida estará à disposição do técnico Fábio Carille. Entretanto, o Adson é um jogador que está mais atrasado neste processo de recuperação, 2 jogadoraços muito importantes, né? E por fim, o DVD. A situação do David é o único definitivamente entre Adson, Estrela, Coutinho e Tietê, nomes que a gente não falará nesse vídeo, mas também estão em processo de recuperação física, que não tem chance nenhuma de estar à disposição da partida contra o Santos. Lembrando que o David ele rompe o ligamento cruzado do joelho esquerdo em setembro do ano passado, numa partida contra a equipe do Cruzeiro no Mineirão. A cirurgia já foi realizada, mas ele ainda precisa de tempo para uma recuperação completa. A evolução do DVD é até considerada muito positiva. O David já treina até na academia, ainda não com bola, mas já vem realizando alguns trabalhos. Internamente o Vasco entende que ele está bem avançado na sua recuperação, mas a expectativa é que o retorno realmente se dê apenas no meio do ano, em meados ali do mês de maio, junho,
para que ele volte aí no meio da temporada, o Vasco ganhando um reforço importante para o seu elenco para o segundo semestre de 2025. Então, o Vasco tem muito a ganhar com Estrela, com Adson, com David, com Coutinho, com Tietê, com Paulinho, nomes aí de bastante qualidade, que bem fisicamente, sem dúvida alguma, ajudará muito o nosso Cruz Maltino dentro das quatro linhas. E quem falou sobre isso foi exatamente o preparador físico do técnico Fábio Carille. César Mendes, profissional que chegou ao Vasco junto com o treinador, falou um pouquinho dessa intertemporada do Vasco da Gama e a importância desse olhar apurado que a preparação física do Vasco está tendo sobre esses atletas. Uma coisa é a gente ter a semana cheia para trabalhar, né? Para realmente fazer esses treinos aquisitivos, como eu já falei anteriormente, para que a gente possa realmente ter um ganho, né? Não só na parte física, mas em todas as áreas. Porque quando nós estamos num período competitivo, como foi agora, né, com 14 dias de pré-temporada apenas, com toda a adaptação, você já entra numa competição jogando 2, 3 jogos na semana. E nessa última semana, por exemplo, nós viemos numa sequência do jogo de Copa do Brasil e uma decisão, né? E eu não tenho dúvida nenhuma que essas 3 semanas nós vamos aproveitar bem, porque os atletas estão ali comprometidos, estão competindo, e é isso que a gente precisa gerar diariamente, né? Gerar essa competição para que a gente, quando iniciar o Campeonato Brasileiro, nós sabemos que iremos entrar nessa situação de jogos atrás de jogos. E assim que a gente chegou, já foram feitas algumas avaliações, iremos fazer agora, iremos aproveitar essas semanas na verdade, para poder potencializar essas avaliações. E sim, tem um trabalho juntamente com a fisioterapia, com todos da preparação física, para que a gente potencialize os nossos atletas, que eles possam performar cada vez mais, e focando também, obviamente, na prevenção de lesão. Vejo que a gente, nesse curto período aqui, nós temos poucas lesões, isso é um fator muito positivo, né? Muito graças ao trabalho também do DESP. Bom, meu amigo vascaíno, eu venho aqui rapidamente só para te pedir um favorzaço, tá? Olha aí o nosso número de inscritos. Estamos quase chegando à marca dos 148 mil, rapaziada. E é o seguinte, se você está aqui pela primeira vez e está até esse momento no vídeo, significa que você se amarrou no nosso conteúdo, gostou da forma como a gente está te informando. Então, automaticamente, eu venho pedir a sua inscrição. Pois ela é de suma importância e vai ajudar a gente a chegar a essa marca tão importante de 148 mil. E se você está aqui todos os dias e ainda não é um inscrito, só pode estar de brincadeira, né, vascaíno? Já se inscreva aí, ajude o nosso crescimento, larga o dedo também no like, no joinha, no gostei, que ajuda a divulgação deste vídeo. Então, conto com você. Vamos chegar aos 148 mil. Se inscreva para que isso aconteça, ajude o nosso trabalho e larga aí o dedo no like também para ajudar a divulgação do nosso conteúdo. Fechou? Fui. Agora fiquem com o restante aí do vídeo. Conto com você, hein, vascaíno. Vamos juntos aí chegar a essa marca tão importante dos 148 mil inscritos. E para fechar com vocês este Boa Noite Gigante, falar um pouquinho sobre Marcelo Santana, né? Pois hoje rolou na sede da CBF uma reunião do Conselho Técnico do Brasileirão. Um encontro onde os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro enviaram representantes. Esses representantes se reuniram para falar sobre a temporada de 2025. Tratar de questões comerciais no Conselho Técnico do Brasileirão. Os dirigentes, durante o papo que rolou, elegeram uma nova composição do Conselho Nacional de Clubes, que nesse momento será formada por Flamengo, Fortaleza, Internacional, Palmeiras, São Paulo e Vasco da Gama. O Vasco se posicionando, enfim, né, como um gigante, estando presente aí dentro do seleto grupo de clubes que ajudam a organizar o futebol brasileiro, principalmente o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Esse grupo, composto por Flamengo, Fortaleza, Internacional, Palmeiras, São Paulo e Vasco, terá algumas missões importantes. Dentre elas, terá a missão de estudar a fundo a questão de gramados sintéticos, que vem sendo uma grande polêmica, debater possível redução no número de estrangeiros, atualmente 9 são permitidos, debater o número de rebaixados por edições no Brasileirão,
há algumas correntes no Brasil que defendem aí a redução de 4 para apenas 3 rebaixados. Esse caso será estudado, até porque não envolve apenas os clubes da primeira, como também da segunda divisão do Brasileirão, pois se dessem 3, sobe também apenas 3. Foi uma reunião, de acordo com informações de altíssimo nível, que contou com a participação e a ajuda de todos os membros que estavam presentes para que a reunião acontecesse dessa forma, e todos os pontos abordados foram trabalhados internamente. Entretanto, após a reunião, quem representou o Vasco da Gama, né, na CBF foi Marcelo Santana, e ele falou um pouquinho com a imprensa. E automaticamente, Marcelo Santana foi muito questionado sobre a questão envolvendo reforços. Muito se fala, muito sabemos, do interesse do Vasco da Gama em reforçar esse atual elenco, em trazer novos jogadores para o grupo nesta janela de transferências. O interesse que a gente sabe que há, o interesse que é real e o interesse que foi confirmado pelo próprio Marcelo Santana nessa tarde de hoje. Então, é claro, a gente traz aí a vocês as palavras de Marcelo Santana, ainda na sede da CBF, sobre a prioridade do Vasco da Gama, o desejo do nosso Cruz Maltino em reforçar esse elenco na janela, que foi aberta no último dia 10 de abril e vai até esse próximo dia, abriu nesse último dia 10 de março e vai até esse próximo dia 21 de abril. Permite essas correções, tanto de empréstimos de atleta quanto eventuais contratações, e o Vasco tem dialogado com alguns clubes sim para fazer pequenos ajustes dentro do seu elenco. E aí, meu amigo torcedor vascaíno, deixe a sua opinião, é claro, aí nos comentários, se você concorda com a ideia de Marcelo Santana, do Vasco da Gama, estar aí à procura de clubes, né, para fazer ajustes pequenos. Você acha que definitivamente que o Vasco hoje precisa é de ajustes pequenos? É pouco para o Vasco? Você acha que o Vasco precisa de ajustes maiores dentro desse plantel? Deixa aí a sua opinião nos comentários, que a gente conta aí com a participação de todos vocês aqui no nosso canal. Fechou? Curtiu o vídeo? Curta, compartilhe, ajudem o nosso crescimento. A gente amanhã às 7 horas em ponto estará aqui de volta com o nosso Acorda Vascão e contamos muito com todos vocês. Vamos que vamos! Curta, meu amigo, compartilhe o nosso canal e, como a gente sempre fala aqui no final dos nossos vídeos, saudações vascaína!